Vamos lá? Vamos falar então do Plano Estadual de Educação. O que a gente tem de bom aqui, né? Bom, primeiro que o Plano Estadual, assim como todo o sistema de ensino de educação do Estado de São Paulo, vai ser regulado por lei. Por que é importante a gente frisar que é por lei? Porque eu não posso modificar o Plano Estadual de Ensino, o Plano Estadual de Educação do Estado de São Paulo por decreto, por medida provisória. Aliás, a medida provisória eu posso desde que seja por lei, né? Como é que funciona? Medida provisória, ela é utilizada pelo chefe do executivo, pode ser o federal, pode ser o estadual e pode ser o municipal. Ah, tem o cara do DF também. Todos os chefes do executivo podem se utilizar de medidas provisórias. E a medida provisória, ela é convertida em lei ordinária. Belezinha? Em lei ordinária. Quando ela for convertida em lei ordinária, aí ela pode mudar o plano estadual de educação de São Paulo. Só nessa condição. A medida provisória, somente ela, não pode alterar o plano estadual de educação. Isso seria inconstitucional. Por que que eu falo que seria inconstitucional? Porque olha a previsão que está aqui, ó. O plano estadual de educação será estabelecido em lei. Lei não é medida provisória. Lei não é decreto, lei não é resolução, lei não é emenda constitucional, lei é lei, né? Responsabilidade do poder público estadual. Elaborado coordenadamente pelo executivo, consultados os órgãos descentralizados do sistema estadual de ensino e a comunidade educadora. Esse plano, ele não é feito só da cabeça dos executivos, dos técnicos da educação do Estado. Todos os envolvidos na área de educação podem ser chamados para compor um plano estadual de educação que atenda às reais necessidades do Estado de São Paulo. O Estado do Paraná pode fazer a mesma coisa, o Estado de Santa Catarina, o Estado do Mato Grosso, de Goiás, Tocantins, o DF e por aí vai. Os municípios podem fazer a mesma coisa, observar o seu plano de estadual, realizar o seu plano de educação municipal. Isso é perfeitamente possível. O plano estadual considerará diagnósticos e necessidades apontados nos planos municipais de educação. Por exemplo, eu tenho deficiência na educação, sei lá, de artes nos municípios. De alguma maneira, o Estado vai montar um plano de educação para suprir essa falta. Cursos de teatro, cursos de pintura, cursos de escultura, ou se a falha ou a carência na tecnologia. Eu posso investir no plano estadual, observando essa necessidade municipal de uma determinada região do Estado, eu posso investir na área tecnológica. Conselho Estadual de Educação, extremamente importante. Ele eu acho que manda mais do que a própria Secretaria de Educação. É um órgão normativo, consultivo e deliberativo do sistema de ensino de São Paulo. Normativo, isso também é conhecido como poder regulamentar. Poder regulamentar. Quando a gente fala em órgão normativo, consultivo, o normativo, na verdade, é o exercício do Estado de regulamentação, é o poder regulamentar, é o poder normativo que o Estado detém. Isso aqui é diferente daquela autolegislação. Não é que é diferente. Deixa eu explicar melhor para você. Quando a gente falou em autonomia, eu te mostrei uma característica da autonomia, que é a capacidade de autolegislação. Belezinha? Autolegislação, maravilha. Quando a gente tem a autolegislação, eu autorizo o legislador trabalhar. Função legislativa. Função legislativa. Belezinha? Sussa, tranquilos? Quando eu falei para vocês de autonomia agora há pouco,
Eu falei da auto-administração. Na auto-administração, quem atua é o executivo. E o executivo é dotado de poder regulamentar. Poder regulamentar. Veja que são coisas diferentes. Aqui eu tenho o legislador trabalhando. Aqui eu tenho o executivo trabalhando. Tá? São coisas bem diferentes. Isso aqui, esse poder regulamentar, é o que a gente chama de função atípica do executivo. Função atípica, porque a função típica do executivo é executar. A atípica, a acessória, é legislar, normatizar, regulamentar. Então, quando eu falo de autonomia, eu falo de auto-administração, eu falo da capacidade do executivo de cuidar das suas próprias coisas. E nessa capacidade de administrar, ele detém o poder regulamentar, que é um poder típico do Estado, tá? Então fica ligado, porque muita coisa importante aparece aqui na Constituição de São Paulo e você de repente passa batido sobre isso e o examinador vai te cobrar. Ele vai te cobrar. Ele pode não te cobrar especificamente nessa prova de Constituição Estadual, mas ele tem a oportunidade para fazer isso. Ele só não vai fazer se ele for muito bestão, né? Agora, se ele tiver a fim de complicar a sua vida, aí ele vai arrancar o couro da galera. Então, quando eu tenho um órgão normativo, eu tenho um órgão regulamentador. E aí eu já te pergunto, esse órgão regulamentador pode regular qualquer coisa como bem entender? Não. Por quê? Porque, por exemplo, o plano de ensino é só por lei, aí não é o conselho, é a legislação, é o legislador que vai mexer. Percebe que esse poder normativo ele é mais limitado? Né? Suas atribuições, organização, composição serão definidas em lei. A lei que criar o Conselho Estadual e der a organização para ele, dará a ele competências para normatizar algumas coisas, mas só aquilo que não exige lei, que eu posso regulamentar ou normatizar por ato do chefe do executivo, um decreto, por exemplo, um decreto regulamentar. A criação de conselhos regionais e municipais de educação, a sua composição, atribuições, funcionamento serão estabelecidos e regulamentados por lei. Essa é a regra, né? Ensino religioso é matrícula facultativa, constituirá disciplina nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Por que é uma disciplina facultativa? Porque nem todo mundo tem a mesma religião, nem todo mundo professa a mesma fé, né? Algumas pessoas acreditam em algo e outras acreditam em outro algo, né? E eu não posso estabelecer uma religião como disciplina obrigatória. Por que eu não posso fazer isso? Além de saber da multiplicidade de convicções religiosas no país. Por quê? Por quê? Vamos lá. Puxa aí na memória. Artigo 19 da Constituição Federal de 1988. O Brasil é um país laico. O que quer dizer isso? O Brasil é um país laico. O Brasil é um país que não tem religião oficial. Exatamente, não tem religião oficial. Então, isso é a ideia de país laico. Por esta razão, eu não posso ter uma religião oficial. Por quê? Porque vai contrariar uma garantia de que eu posso acreditar em qualquer coisa, né? O cabeça é espírita e eu vou para uma escola que prega só o catolicismo ou prega só o protestantismo e recrimina o espiritismo. Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque é um desrespeito. Por mais que o cabeça seja controlado e paciente, vai existir um respeito. Em algum determinado momento, alguém vai se incomodar com essa história toda. Então, para evitar uma lesão a uma garantia fundamental, se estabelece o ensino religioso como de matrícula facultativa. Então, meu amigão, se na escola do seu filho eles professam lá a religião católica, hoje tem aula de religião e é a religião católica, né? E você, por exemplo, é protestante, é evangélico, é espírita,
Você pode falar, olha, se não tiver a religião que nós professamos em casa, meu filho não vai fazer essa matéria. E além de não fazer, ele não pode tomar falta e nem ser reprovado. Por quê? Porque é facultativo, né? Meus filhos estudam numa escola católica. Nós não somos católicos, mas eles estudam numa escola católica, muito boa por sinal, e que tem aula de religião. Mas a aula de religião deles não é focada na religião católica. Não, eles estudam todas as religiões, isso que é muito bonito. Por quê? Porque eles sabem que a matrícula é facultativa. E o fato de ser facultativo não é só para a escola estadual, é para a escola privada também. Por que para a escola privada? Porque a escola privada executa um serviço público. Então eu não posso obrigá-los a assistir uma aula de uma religião que não é a que ele participa. Pô, cabeça, mas você não é católico e matriculou seus filhos numa escola católica, você aceitou que seu filho vá aprender sobre a doutrina católica. Sim, por ser uma escola privada, talvez esse raciocínio até estivesse correto. Mas, por disposição constitucional, eu não posso obrigar, mesmo numa escola católica, que as crianças ou que os adolescentes estudem a religião daquela escola. Se houvesse uma escola da minha religião e ficasse em condições que eu pudesse matricular o meu filho e minha filha, eles iriam para a escola da minha religião. E mesmo assim lá eu não toleraria que eles só falassem dessa religião. Por quê? Porque nós somos um país laico e as pessoas têm a opção de acreditar naquilo que elas quiserem. O fato de eu seguir uma determinada doutrina religiosa não quer dizer que meus filhos têm que seguir. Isso se chama liberdade, respeito, cidadania, urbanidade, isso se chama civilidade. E a gente precisa muito disso nesse país, né? Nos 3 níveis de ensino, será estimulada a prática de esportes individuais e coletivos como complemento à formação integral do indivíduo. Lembra daquele princípio lá no fundo, aquela finalidade, aquele princípio lá no fundo, que a gente verificou, no fundo não, anterior, na primeira parte dessa aula, que a gente viu a ideia de desenvolvimento integral da personalidade humana? Quando ele fala integral, fala justamente para ter atividade física como complemento dessa integralidade. Eu não posso pensar no ser humano apenas como intelecto. Eu tenho que pensar como intelecto, como emoções, como sentidos e como atividade física. Isso é um desenvolvimento integral, né? Porque se eu pensar só no intelecto, eu produzo um exército de pessoas ociosas fisicamente e talvez um exército de pessoas insensíveis. Não adianta nada você ser altamente capacitado do ponto de vista intelectual e ser um estúpido de não entender a fragilidade alheia. Por isso é que se fala em atividade de educação física, por isso que se fala na educação cultural, por isso que se fala no desenvolvimento integral da pessoa humana. Bacana, né? A educação é muito mais do que a gente imagina, né? A educação da criança de 0 a 6 anos integrada ao sistema de ensino, respeitará as características próprias desta faixa etária. Parece óbvio isso, né? Mas eu tenho certeza que você conhece alguém, meu amigão, bonitona, vocês conhecem alguém que tem um filhinho de 4 anos que o pai e a mãe já tocaram ele num curso de inglês, de espanhol, de informática, de mandarim, preocupado que eles aprendam o idioma estrangeiro, noções de informática, muito antes dele aprender a escrever e ler em português, né? Existem pais que aos 3 anos de idade matriculam seus filhos em escolas de inglês. Respeito isso profundamente. Cada um sabe o que é para o futuro dos seus, né? Mas a pedagogia ensina que as crianças até os 6 anos, elas têm uma aptidão natural e fundamental, que é característica própria dessa faixa etária, que é o brincar. O brincar para essa faixa etária não é só um passatempo, não é só uma diversão, é o aprendizado de forma lúdica. Sim, as crianças nessa idade aprendem a respeitar o outro por meio de brincadeiras, por meio de teatros, por meio de historinhas.
por meio de contato físico. Sim, às vezes é um empurrão, uma mordida. Isso tudo faz parte dessa faixa etária. E tem que ser observado porque é uma característica dessa idade. Então, a Constituição do Estado de São Paulo, ela vem de uma forma muito humana dizer o seguinte, olha, de 0 a 6 anos, o rigor educacional é diferente. É diferente. Eu não posso chegar para uma criança de 5 anos e falar me diga aí a tabuada do 9 de trás para frente, do 8 de trás para frente, conjuga o verbo ver no presente do indicativo. Não é essa a ideia. A ideia aqui é dar a ele noções do ser, do calor, do frio, do dividir, do juntar, do que dói, do que faz bem, né? Isso faz parte. Quando a gente tem essa fase da educação muito bem explorada, eu tenho cidadãos, na idade adulta, seguros de si, porque eles aprenderam a se conhecer na idade que precisavam. Isso é muito bacana, tá na Constituição de São Paulo. Na Constituição Federal não tem isso. Não tem, por incrível que pareça. O órgão próprio de educação do Estado será responsável pela definição de normas, autorização de funcionamento, supervisão e fiscalização de creches pré-escolares públicas e privadas no Estado. Poder normativo e poder de polícia. Vejam só, eu tenho aqui definição de normas. Quando eu tenho definição de normas vinculando ao próprio Estado, pelo seu órgão competente, eu estou falando justamente do poder normativo. Lembra da autonomia, autoadministração e autolegislação? Exatamente. Volto a falar de normas, poder normativo. Autorização de funcionamento, poder de polícia puro. Olha, eu estabeleci, normatizei determinadas condições para uma creche, para uma pré-escola funcionar. Se atende? Atende, então eu vou te fiscalizar. Aí eu vou até lá e fiscalizo. Realmente atende. E não interessa se ela é pública ou se ela é privada. Pô, cabeça, existe creche privada? Claro que existe creche privada. E elas são muito caras, por sinal, né? Elas existem, são fiscalizadas e só podem funcionar de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão específico do Conselho Estadual ou da Secretaria de Educação. Cada estado tem a sua figura. E no estado de São Paulo nós temos um órgão específico que vai normatizar sobre o funcionamento dessas unidades de ensino, digamos assim. Municípios cujos sistemas de ensino estejam organizados será delegada a competência para autorizar o funcionamento e supervisionar as instituições de educação de crianças de 0 a 6 anos. Novamente, eu tenho uma preocupação com a idade de 0 a 6, que é uma idade muito importante e muito bacana. É muito bonito ver a criança aprender nessa idade aqui, né? Depois dos 6, ele começa um outro nível de aprendizado. É uma outra situação. O ludismo vai desaparecendo aos poucos, e aí a gente dá espaço para o verbo, para a redação, para a leitura, para a matemática, física, para a aritmética, né? Para os cálculos, e por aí vai. Se eu não vivencio dos 0 aos 6 o ludismo necessário, com certeza eu teria adolescentes de saco cheio com a aula de matemática. Interessante isso, né? Ensino fundamental. Duração de 8 anos. É obrigatório para todas as crianças a partir dos 7 anos de idade, visando propiciar a formação básica e comum indispensável a todos. Algumas anotações importantes. Por que obrigatório? Porque ele é fundamental. Fundamental é o básico. É aquilo que você não vive sem. Ler e escrever é o mínimo que todo ser humano tem direito de saber. Ah, mas eu não quero ir para a escola. Não me interessa. É obrigatório. E se os pais não colocam na escola na idade adequada para o ensino fundamental, os pais praticam um crime chamado de abandono intelectual. Tamanha é a preocupação desse ensino, né? Nós não podemos pensar de forma alguma que a educação é uma opção. Num país que precisa de gente civilizada, de gente intelectualizada, de gente que pensa, raciocina, a educação nunca
poderá ser uma opção. A educação tem que ser a via principal de crescimento e de civilidade de um povo. Então eu tenho aqui justamente o ensino, pelo menos o ensino fundamental obrigatório, né? Se isso aqui fosse uma ditadura e eu fosse o ditador, o ensino obrigatório não se resumiria ao ensino fundamental, ele iria pelo menos até o ensino médio. Porque o ensino superior ele não é necessariamente uma pedra fundamental para você constituir uma carreira de sucesso, não é. Para ter uma vida pessoal segura e legal, não é. O ensino médio é. Por quê? Porque você tem um médio profissionalizante, técnico, né? Técnico em edificações, técnico em eletrônica e numa série de coisas. Você consegue desenvolver uma profissão muito bem sucedida como técnico. Necessariamente você não precisa ter curso superior. Mas no Brasil tudo é curso superior, né? Eles estão fazendo o curso superior e o bacharelado. Agora existem duas situações. Mas o que é obrigatório no Brasil, tanto pela Constituição Federal como pela Constituição do Estado de São Paulo, é o ensino fundamental. Para todas as crianças. Quando ele fala todas as crianças, inclua aí os portadores de necessidades especiais, né? A partir dos 7 anos de idade, visando proporcionar a formação básica comum e indispensável a todos. É indispensável porque você precisa saber ler e escrever na hora de votar. É indispensável porque quando você for procurar um emprego, o teu empregador quer saber se você sabe ler, se você sabe escrever, se você sabe se comunicar. É indispensável porque esse ensino aqui é o que vai te propiciar estudar para um concurso. Sim. Sem isso, você não faz nada. Você é um marginalizado. Pô, isso é uma ditadura, então eu tenho que me educar para não ser marginalizado. De certa forma, é uma ditadura legal, né? Porque conhecimento nunca é demais. Não interessa qual, mas ele nunca é demais. O ideal é que você procure o conhecimento do bem, né? Saber ler, escrever, calcular, estudar alguma religião. Mas isso é uma opção tua. Agora, o ensino fundamental é obrigatório. É dever do Estado o provimento em todo o território paulista de vagas em número suficiente para atender a demanda do ensino fundamental obrigatório e gratuito. Quando o Estado diz que o ensino fundamental é obrigatório, o Estado assume para ele a obrigação de criar vagas em número suficiente. Eu não posso dizer que o ensino fundamental é obrigatório e não criar vagas em número suficiente para atendê-lo. Eu tenho que ter esse número. O fato é que, na prática, isso aqui o Estado não cumpre. O Estado não tem um número de vagas suficientes para atender todas as crianças na faixa etária do ensino fundamental. Por quê? Não tem recurso, não tem interesse, sei lá, não quer, né? Não faz. Aí a gente vai para a escola privada. O correto era que todos fossem para uma escola pública de qualidade. Esse já é um outro problema do Estado brasileiro, né? Escolas públicas de baixa qualidade, infelizmente. Tem exceções, mas a grande maioria é uma calamidade, né? A atuação da administração no ensino público fundamental dar-se-á por rede própria ou em cooperação técnica e financeira com os municípios, assegurando a existência de corpo técnico qualificado e elevado padrão de qualidade. Sem comentários nessa parte de baixo, tá? Então vamos na parte de cima. A atuação da administração do ensino público fundamental dar-se-á em rede própria estadual, do Estado de São Paulo, ou em parceria técnica, cooperação técnica com os municípios. Os estados podem acertar com os municípios de que o ensino fundamental será executado pelos municípios e financiado pelos estados. É possível isso? É, sem problema algum. Ou uma cooperação técnica inversa. O estado coloca uma escola polo em determinado município e o município ajuda a manter. Enfim, os termos de cooperação técnica, de parceria, eles podem ser de diversas formas e modalidades, vai depender do interesse de cada estado, né? O ensino fundamental público é gratuito. O ensino fundamental público e gratuito é garantido aos jovens e adultos que na idade própria não tiveram acesso a ele. Isso aqui é o ensino fundamental para jovens e adultos. Não é porque você ficou adulto e não cursou, é que você está dispensado dessa obrigação. Você continua obrigado, você não vai ser punido por isso, porque o Estado não pode julgar o fato de você não ter estudado no momento certo. Talvez uma impossibilidade financeira, familiar, de saúde não te permitiu, e agora permite, né? Caberá ao Estado promover o ensino fundamental diurno, noturno, regular e supletivo, adequado às condições de vida do educando no mercado de trabalho. Diurno, noturno, regular. É o que a gente já conhece, é o comunzão, né? Agora o supletivo também.
Eu posso ter supletivos estaduais. Ah, eu não consegui estudar o que deveria estudar no momento certo, sem problema nenhum. Agora você tem a oportunidade de estudar tudo em menos tempo, né? A qualidade pode ser um pouco menor, tamanha é a compressão das matérias. Mas o fato é que você vai fazer o curso de forma mais acelerada, né? É permitida a matrícula no ensino fundamental a partir dos 6 anos de idade, desde que é completamente atendida a demanda das crianças de 7 anos de idade, ou seja, a prioridade são os 7 anos. Pô, atendeu todo mundo de 7 anos e tem gente na fila com 6. Chama os de 6, eles podem começar antes. A lei assegurará a valorização dos profissionais de ensino mediante... Já começa a piada, né? A lei assegurará a valorização dos profissionais de ensino. Onde isso? Na Suécia, né? Porque o Brasil inteiro não valoriza profissionais do ensino público, né? Isso aqui é uma letra morta da Constituição, mas vamos lá. A lei assegurará a valorização dos profissionais de ensino mediante a fixação de planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional, carga horária compatível com o exercício das funções e ingresso exclusivamente por concurso público e provas e títulos, né? Olha que bacana isso, a valorização vai aparecer. Como essa valorização vai aparecer, né, na carreira do magistério? Com um piso salarial, nenhum professor poderá ganhar menos do que uma quantia determinada por lei, né? E uma carga horária que será compatível com o exercício das funções. Quer ser professor? Ingresso exclusivamente por concurso público. A gente bem sabe que a maioria dos estados brasileiros não contratam por meio de concurso público com frequência, né? Eles preferem fazer contratos temporários. E aí eu tenho professores que ficam 5, 10, 15 anos como contratados temporários, fazendo o trabalho que um professor concursado deveria estar fazendo. É uma opção inadequada, é uma opção odiosa, porque o contrato temporário é excepcional. Eu só tenho contrato temporário quando há uma emergência. E que emergência é essa que dura muitas vezes 5 anos? Não rola, né? Então o correto aqui é você ter um concurso público. Isso quem fala é a Constituição Federal e a Constituição do Estado de São Paulo. Agora, o que é brincadeira é você falar que a valorização deles vai acontecer pelo piso salarial de acordo com as atividades, né? E a carga horária compatível com o exercício das funções e o ingresso no serviço público. A gente sabe que isso não é assim, mas na tua prova você vai dizer que é. O Estado manterá seu próprio sistema de ensino superior articulado com os demais níveis. O sistema de ensino superior do Estado de São Paulo incluirá universidades e outros estabelecimentos. O Estado não é obrigado ou não está só autorizado a fazer o ensino fundamental. Ele pode fazer o fundamental, pode fazer o médio e também o superior. Belezinha? Sussa, tranquilos, meu amigão? Então vamos lá. A organização do sistema de ensino superior do Estado será orientada para a ampliação do número de vagas oferecidas no ensino público diurno e noturno, respeitadas as condições para a manutenção da qualidade de ensino e desenvolvimento de pesquisa. Isso é uma norma diretriz da Constituição do Estado de São Paulo, estabelecendo regras de orientação de como se implantará o sistema de ensino superior. Ele não é a prioridade do Estado de São Paulo. A prioridade do Estado de São Paulo é o ensino fundamental e também o médio. Esse aqui é o se sobrar recurso, digamos assim, né? As universidades públicas estaduais deverão manter cursos noturnos que, no conjunto de suas unidades, corresponda a 1/3, ao menos, do total das vagas oferecidas. Por que a preocupação com o curso noturno? Para que as pessoas que trabalham durante o dia possam frequentar uma universidade à noite e que possam se capacitar, possam fazer melhor na vida delas de acordo com o ensino que elas vão obter nas faculdades, nas universidades. Por isso, a necessidade de pelo menos 1/3 das vagas à noite, né? A autonomia da universidade será exercida respeitando a necessária democratização do ensino e a responsabilidade pública das instituições, observados os seguintes princípios. Bom, vamos lá por partes aqui.
Autonomia universitária. O que é isso, autonomia universitária? As universidades, elas são um centro por excelência para desenvolvimento de ciência. Exatamente. Mas para desenvolver ciências eu tenho que ter liberdade, ou melhor, eu preciso de autonomia universitária. Decidir qual é a linha de pesquisa que eu vou adotar, o que eu vou pesquisar, vou investir na pesquisa da engenharia, da matemática, dos idiomas, do direito, enfim, quem vai definir isso é a universidade, conforme a aptidão do seu corpo, né, docente. De repente a universidade tem doutores em engenharia. Então por que eu vou ficar gastando em investimento numa área que eu não tenho doutor, eu tenho mal um mestrado lá, né? Então isso é autonomia. Mas essa autonomia ela não é uma autonomia, uma liberdade científica, digamos assim, totalmente livre. Eu tenho que observar esses princípios. Utilização dos recursos de forma a ampliar o atendimento à demanda social, tanto mediante como cursos regulares, quanto atividades de extensão. Otimização de recursos. Isso é a palavra chave hoje na administração pública brasileira, né? Representação e participação de todos os segmentos da comunidade interna nos órgãos decisórios e na escolha de dirigentes na forma de seus estatutos, ou seja, os colegiados vão ter muita prevalência. Será necessário observar conselhos de professores ou colegiado de professores sobre questões importantes para a universidade, em especial para a autonomia universitária. Belezinha? Belezinha? Vamos lá? Olha só o que a gente tem agora. A lei criará formas de participação das sociedades por meio de instâncias públicas externas. Isso aqui é o que a gente chama de democracia participativa. Por que democracia participativa? Um Estado que se julgue democrático permite que a sociedade participe das decisões públicas, entre elas a formação de um sistema de educação. Então a lei criará formas de participação da sociedade por meio de políticas públicas externas. Eu vou ouvir a sociedade sobre aquilo que é importante no que diz respeito ao ensino, nesse caso em relação ao ensino superior, ao ensino universitário. O Estado aplicará anualmente na manutenção e no desenvolvimento de ensino público, no mínimo, 30% da receita resultante de impostos, incluindo recursos provenientes de transferências. Olha só, a União é obrigada a aplicar 18%. 18, só 18. As universidades federais, na verdade, as universidades federais não. Todo o ensino público federal da União terá 18% das receitas de impostos federais, tá bom? Beleza? A Constituição do Estado de São Paulo fala em 30. Acontece que a Constituição Federal fala de 88, a Constituição Federal de 88 fala em 25% para estados. E aí, vou aplicar o quê? Nesse caso, os 30%. Pô, Rodrigo, então quer dizer que a Constituição Estadual aqui está falando mais do que a Constituição Federal? Não, não é isso. É que a Constituição Federal, quando estabeleceu 18 para a União e 25 para os estados, estabeleceu um mínimo. E o Estado de São Paulo, como é um estado muito rico, falou, não, eu vou dar mais, eu vou investir mais na educação. Não vou investir o mínimo constitucional, vou fazer um investimento maior, vou colocar 30%. O que a Constituição Estadual não poderia fazer, por exemplo, colocar 24%, 23%, 20%, 19%, isso não poderia. Por quê? Porque o mínimo constitucional obrigatório é de 25%. O Estado de São Paulo fez mais, ele colocou um plus, né? A União só aplica 18, né? O Estado e os municípios publicarão até 30 dias de cada trimestre informações completas sobre receitas arrecadadas e transferências de recursos destinados à educação e discriminados por níveis de ensino. O que é isso? Controle, fiscalização. Né? A ideia aqui é que o Estado preste contas daquilo que arrecadou para que o cidadão saiba quanto de impostos foi arrecadado e ele possa ter uma noção do que significam esses 30%. E detalhe, a prestação de contas ela tem que ser feita, além de ser trimestral, a cada trimestral, o examinador vai querer trocar isso por bimestral, por semestral, quadrimestre, mas não, é trimestre.
E ela tem que ser discriminada por nível de ensino, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Esses 30% serão utilizados de forma dividida nesses 3 níveis de ensino. Cabeça, então quer dizer que eu posso ter uma prestação de contas dizendo o seguinte: arrecadei 100 mil em impostos, ok? É lógico, o valor é muito maior, né? Estou fazendo um exemplo grosseiro. E aí eu vou publicar a cada 3 meses essa arrecadação mais a divisão. Beleza? Tudo bem? Então tá bom. Então eu tenho que dar 1/3 para o ensino fundamental, tenho que dar 1/3 para o ensino médio e tenho que dar 1/3 para o ensino superior. Pode ser que seja essa a proporção da divisão, pode ser que não, né? Talvez desses 30% aqui, ó, os 30%, na divisão de 30%, eu coloque 20 para o ensino fundamental, 5 para o ensino médio e 5 para o ensino superior. Enfim, quem vai definir essa divisão é o próprio Estado no exercício da sua autonomia de autolegislação e autoadministração. Pode ser que o ensino superior fique com apenas 1% ou talvez nem 1%. Isso depende, obviamente, da necessidade do Estado. E esses valores podem ser alterados por meio de lei, né? Essa divisão pode ser alterada por meio de lei. Então, esse dever de transparência é fundamental para o desenvolvimento da educação no Estado de São Paulo. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino fundamental. Isso quer dizer que das verbas disponibilizadas, daqueles 30%, a prioridade será o ensino fundamental. Ou seja, eu vou montar a estrutura do ensino fundamental, vou saber quanto ela vai custar e separo a grana. Fechou? Ensino fundamental, tá tudo certo? Tá. Então agora eu passo para o ensino médio. Fechou o ensino médio? Fechou. Qualidade, quantidade atendida? Sim. Aí eu vou para o superior, né? Pois se não der para o superior, vai ter que dar. A arrecadação vai ter que ser suficiente. Por isso que o planejamento da administração é algo extremamente importante, né? Parcela dos recursos públicos destinados à educação deverá ser utilizada em programas integrados de aperfeiçoamento e utilização para educadores em exercício de ensino público. Isso aqui se chama qualificação profissional. Qualificação profissional. Por mais que esse professor tenha feito concurso, por mais que ele tenha curso superior, especialização, talvez até mestrado e doutorado, ele precisa constantemente se reciclar. Isso é uma característica de todo profissional, né? Todo profissional. A gente tem que agir de forma preparada às necessidades da sociedade. Vai chegar um determinado momento que aquilo que eu aprendi na 4ª série é um entendimento obsoleto e ultrapassado sobre como se escrever hoje, em 2016. Então eu preciso ter um professor ligado e antenado nessa mudança textual e que consiga preparar essa criança, esse adolescente, esse jovem, esse adulto para a necessidade social atual, que pode ser tanto de caráter profissional como puramente pessoal, né? Por isso a necessidade de aperfeiçoamento. Não interessa aqui se vai ser educação à distância, se vai ser presencial, isso não muda nada, mas o fato é que nós precisamos de qualificação constante. Aliás, é extremamente importante observar que lá no artigo lá no artigo 39 da Constituição Federal, aparece a obrigação do Estado como qualificador. Sim, o Estado aparece com o dever de qualificar o seu pessoal, o seu profissional. Por isso é que o Estado deve investir em cursos de qualificação, reciclagem, por aí vai.
O Estado poderá, por convênio, destinar parcela dos 30% a instituições filantrópicas definidas em lei para manutenção e desenvolvimento, atendimento de educação especializado e gratuito para PNS. Então eu posso ter uma instituição que ela pode ser vinculada a uma associação, pode ser vinculada a uma religião, sim, a uma religião, porque o que importa é ela ser filantrópica e preocupada com a educação de PNE. Talvez para o Estado ter uma escola PNE não seja estrategicamente interessante, porque o investimento vai ser pesado e talvez não atenda a todos os PNEs. Mas se eu tenho uma instituição filantrópica já difundida no Estado, não há problema nenhum eu chamá-la e falar: você recebe os alunos PNE da rede pública que não conseguem frequentar o ensino regular? Recebo, mas eu preciso de uma contrapartida financeira, porque isso gera ônus, né? Aliás, todo e qualquer estudante gera um ônus financeiro para o Estado ou para quem patrocina aquele estudo. Então, por isso que é admitido a repartição desses valores, dos 30% da receita de impostos, para, inclusive, instituições privadas de caráter filantrópico. Mas essa declaração filantrópica é oficial. Ela não pode ser uma pilantrópica, né? Onde mete a mão na grana pública e não se faz nada. Pelo contrário, a gente precisa aqui de filantropia, pessoas abnegadas e dispostas a ajudar o outro. Isso é muito bacana. Pena que o Brasil carece bastante disso, né? Belezinha? Próxima aula, a gente vai conversar sobre a família segundo a Constituição do Estado de São Paulo. Regras pertinentes à família, previstas especificamente na Constituição do Estado de São Paulo. Siga o Cabeça no maisadministrativo.com.br ou no maisconstitucional.com.br, onde você vai ter mais informações sobre direito administrativo e sobre direito constitucional. E ainda você pode seguir o Cabeça no Instagram, só lá, vai lá, curte, segue Rodrigo Abelmonte, ou no Facebook, Rodrigo Abelmonte, é só dar uma curtida. Ou comentários, dúvidas, pode me mandar pelo Facebook ou pelo direct do Instagram. E tem o Periscope também, para quem não conhece, o Periscope é um aplicativo para Androids e iOS que funciona no celular com transmissões ao vivo e gratuitas. Vez por outra, o Cabeça entra lá no Periscope, dá um alô pra galera e fala sobre algum tema de constitucional ou de administrativo. Geralmente aquilo que está na moda, né? Novidades legislativas, o Cabeça aparece e fala um pouquinho lá, qualquer um pode assistir, tá bom? Quer mais aulas de concurso público? Quer mais informação sobre concurso público? Acesse youtube.com/LAC Consultoria, que é o canal do LAC no YouTube. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então é isso, meu amigão. Muitíssimo obrigado pela escolha do LAC e eu te aguardo na próxima aula para a gente terminar o estudo sobre a Constituição do Estado de São Paulo. A gente vai estudar família. Até mais! Clique LAC.